Esses dias eu tava mexendo no Twitter e apareceu que o nome do Babu Santana, é um grande ator que tá no BBB 2020, não é esse, é Alexandre. E aí no Twitter falava do porquê, da onde surgiu esse nome artístico. Babu é o apelido que ele tinha na infância. Era babuína, as pessoas chamavam ele de babuína porque ele era grande, era briguento. E aí eu fui pesquisar sobre para ver se era realmente isso, e de fato é. E babuíno é um macaco bem grande, desses bem grandes, bem parrudos, que tem o queixo meio colocado, mais avantajado, né? E as pessoas começaram a chamar ele de babuíno em ligação a esse macaco. E aí era um apelido óbvio de cunho racista e que provavelmente trazia muita dor para ele. E a publicação que eu encontrei na internet, que explicava melhor, falava de como ele transformou esse apelido no nome artístico dele. Enfim, o que eu queria trazer para cá é como ele conseguiu ressignificar esse apelido que causava dor e colocar como nome artístico, como símbolo, eu, na minha visão, né, como símbolo de luta, de resistência. Isso me fez pensar em várias coisas da minha vida que eu, muitas vezes sem nem perceber, ressignifiquei. E é isso que eu queria falar, conversar um pouco com vocês. Uma coisa muito interessante e tudo que eu trazer em relação a mim, eu vou trazer no tempo atual, porque eu ainda estou nesse processo que eu ressignifiquei, é o fato de eu acordar cedo. Para mim sempre foi muito difícil. A princípio, porque eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, e a escola para acredito que quase todas as crianças viadas não foi um ambiente muito sadio, principalmente há uns 20, 15 anos atrás, né? É, e para mim não foi diferente, para mim foi muito difícil o ambiente da escola, então acordar cedo sempre era algo muito ruim, porque eu tinha que ir para esse lugar onde as pessoas me zoavam, onde eu era muito taxado como viadinho, e numa época onde ser viado era uma vergonha, e todas as figuras de homossexuais que a gente tinha na internet, mole, nem tinha internet nessa época, que a gente tinha na TV, eram figuras ofensivas, transformadas em piada. Então, para mim, durante muito tempo, foi muito difícil. Depois que eu saí da escola, passou um tempo, eu comecei a trabalhar, e era um trabalho que eu não gostava, muito ruim também. E, novamente, eu tinha que acordar bem cedo. Ou seja, acordar cedo sempre estava ligado a eu ter que fazer uma atividade que não era boa, que não era legal, que eu não gostava. Então eu coloquei na minha cabeça que eu funcionava melhor à noite, que para mim era melhor, é, que eu tinha um funcionamento melhor à noite. Então eu acordava muito tarde e dormia muito tarde, porque na minha cabeça eu criei isso na minha cabeça, essa imagem de que eu era assim. E aí esse ano, colocando os planos no papel, eu percebi que eu queria experimentar. Porque as pessoas que eu sigo na internet falam como é bom você acordar mais cedo, dormir mais cedo. Porque o nosso corpo funciona melhor, a gente consegue produzir mais, o dia rende mais. Eu falei, vou experimentar. E tá sendo uma experiência incrível. E eu percebi que como muitas coisas na nossa vida a gente torna verdade por ter nos causado tanta dor. E quando a gente dá um novo olhar, porque significa isso, né? Você dá um novo olhar para algo, dá um novo significado. Você percebe, você tem a possibilidade de descobrir que aquilo é perfeito para você, que se encaixa super na sua vida, né? E eu tenho percebido como que tá sendo melhor. Apesar de eu estar com a cara um pouco inchada, esse sou eu. Tá sendo muito melhor, porque eu me sinto mais descansado, dormindo mais cedo e acordando mais cedo, e realmente o tempo rende mais, consigo produzir mais coisas. Outra coisa que eu queria dizer também é sobre como a palavra bicha e viadinho, como eu trouxe pra cá, durante muito tempo me causou muita dor, porque as pessoas me zoavam dessa forma, as pessoas tentavam me ofender usando essas palavras. E quando eu cresci, depois que me assumi, eu percebi como que não existia nada de errado em ser bicho, em ser viado. É outra coisa que eu também tô aprendendo a ressignificar. Uma outra coisa que eu também queria dizer é sobre como o domingo para mim sempre foi muito difícil, porque no começo, quando eu era criança, eu era
era obrigado a ir para a igreja, eu não queria, e minha família me obrigava a ir para a igreja. Então, para mim, o domingo sempre era o pior dia, que eu tinha que fazer o que eu não gostava. E depois que eu saí da igreja, eu comecei a descobrir como que o domingo é legal, como que é um dia bom pra mim, sabe? E eu comecei a sair com meu namorado, a fazer coisas que eu gosto, a novamente dar um novo olhar para esse dia. E hoje eu posso dizer que é o dia que eu mais gosto. Enfim, eu trouxe esses significados para dizer o quanto dizer não, para te incentivar a refletir sobre as coisas que te causaram dor, ou sobre as coisas que você criou uma trava na sua vida por algum motivo, e te convidar a trazer um novo sentido, um novo olhar para essas coisas, porque pode ser muito prazeroso. Você pode descobrir algo que você gostava e que super se encaixava na sua vida, e que por traumas ou, enfim, medos do passado, você automaticamente já se privou de viver essa coisa tão prazerosa. Voltando para o assunto do Babu, é interessante a gente pensar também, e é impossível não racionalizar esse vídeo e esse tema, sobre como a gente precisa também ressignificar a figura do negro. A gente percebe que no BBB 20, eu não assisto, eu só acompanho pelo Twitter, mas a gente percebe que existe o Babu. Em alguns momentos ele se exalta, ele discute. Não vou trazer aqui a questão do motivo ou não, mas essa figura, as outras meninas que são padrões, né, brancas, elitizadas, privilegiadas, enfim, elas associam sempre essa figura do Babu brigando com raiva com uma figura de uma pessoa que causa medo, que dá a impressão que vai bater nelas. Ao mesmo tempo que existe outro personagem que é branco, que é padrão, que é hétero, e que discute, que aponta o dedo na cara, e a gente não escuta esse relato delas. Então, por que que a figura do Babu é tão lida como essa figura de que causa medo, que dá a impressão de que vai machucar a pessoa, e o outro homem branco não traz essa mesma impressão? E é interessante a gente pensar também como a diferença das figuras, como muda. Por exemplo, um cara negro descendo o morro correndo é sinônimo de que ele está, obviamente, fugindo da polícia, ou tentando assaltar alguém, ou fugindo com drogas, e a figura do branco não. A polícia nem para ele. A gente pode trazer também a perseguição às drogas da polícia nas comunidades, onde existe o negro, mas não existe essa perseguição nos grandes festivais de músicas. Eu nunca fui no Rock in Rio, mas eu tenho amigos que já foram e falaram que lá é maconha e drogas o lugar inteiro, você não consegue respirar direito. Então, por que que a caça às drogas na favela é tão intensa e tão grande, na comunidade, e também aonde existe o negro, e em lugares que são majoritariamente preenchidos por pessoas brancas, não existe essa mesma intensidade com relação a caças drogas, né? A gente pode trazer também outra relato de que um negro andando com um guarda-chuva aquele comprido é sinônimo de que ele está com uma arma. Se tiver escuro, a polícia pode confundir, e de que ele estava com uma arma e atirar, alegando que se confundiu. Mas o branco nunca é confundido dessa forma. Então, quanto o racismo também, para a gente trabalhar o racismo na nossa sociedade, quanto é importante a gente ressignificar a figura do negro também, a imagem que ele traz. Porque quando o negro entra no ônibus, se ele tiver um vestido um pouco mais humilde, eu escondo meu celular, porque obviamente ele é a figura do assaltante. Mas o branco não traz esse medo, sabe? Não traz essa leitura. Enfim, eu queria fazer esse vídeo para compartilhar com vocês esses pensamentos e fazê-los também refletir sobre esse assunto na vida de vocês e na nossa sociedade como um todo, porque é importante para a gente, para o outro, a gente trazer essa nova leitura, questionar realmente o que a gente sempre acreditou, o que a gente sempre leu como certo. É isso.
ficou grande, me desculpem, mas eu queria falar tudo isso pra vocês. Beijo!